Olá, seja bem-vindo à nossa jornada do autoconhecimento, um mergulho dentro de você. E eu quero que você entenda, primeiramente, que isso aqui é uma jornada totalmente gratuita que nós estamos envolvendo eu com a minha esposa. Nós temos um grupo de WhatsApp e você é nosso convidado a fazer parte. Aqui embaixo vai ter um link para você entrar também assim que você quiser. E a jornada do autoconhecimento é um grupo de WhatsApp com o compromisso de trazer conteúdos de apoio emocional e espiritual para quem deseja se desenvolver numa melhor compreensão de si mesmo, em suas emoções e encontrar o equilíbrio interior, tá? E nós hoje vamos estar falando especificamente sobre ansiedade. Nossos conteúdos serão direto ao ponto, nós não vamos enrolar, nós vamos começar sempre com um conteúdo, então, relacionado à saúde emocional e hoje, então, o nosso tema de hoje vai ser falar sobre a ansiedade, tá ok? Então, hoje vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre o que é, principais sintomas e como poder controlar, ok? Então, para a gente poder começar, é bom ter uma introdução e conhecer a respeito do que a gente está falando. E a ansiedade, então, ela existe no homem desde a sua origem. Ela foi inicialmente, ela funcionava como uma sensação de insegurança ao perigo que estava nos rodeando. Então, ela nos auxiliava, então, no que diz respeito ao instinto de luta ou fuga. Mas o que era natural passou a se tornar, então, um grande problema de saúde mental no âmbito público. Então, supõe-se que esse tipo de transtorno ele tenha surgido a partir do momento que o homem deixou de se preocupar apenas com o objeto para se preocupar com a situação que vai envolver. Por exemplo, antes o homem se preocupava apenas com o animal, ou seja, o objeto, o que poderia matá-lo. Já hoje em dia, a gente não vê isso. Então, a gente está muito mais preocupado com qualquer outras coisas, né? Então, o homem está preocupado com os locais aonde ele pode se encontrar. E isso vai trazer, então, para ele uma realidade mais atual, não só os cuidados com o carro, por exemplo, é a possibilidade também de ter um acidente. Então, não estou preocupado com o objeto que é o carro, mas preocupado o tempo inteiro com o acidente que pode acontecer. Não é só entregar o trabalho bem feito, é a possibilidade de perder o emprego e deixar a família desamparada. Com a chegada digital, o mundo de possibilidades sobre as quais o ser humano pode pensar aumentaram exponencialmente. São oportunidades, informações, pessoas, influências, viagens e comportamentos. E tudo isso em muita quantidade o tempo todo. Só que, afinal, o que é a ansiedade em si, tá? A ansiedade ela é um sentimento natural, ok? E está relacionada, por exemplo, com o prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. Já os transtornos de ansiedade, a gente tem que diferenciar isso, tá? Os transtornos de ansiedade, eles acometem as pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança, a ponto de comprometer, então, a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são seus principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhada de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo vai reagir com uma questão de luta ou fuga, ok? Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobranças intensas em seu ambiente de trabalho, ele pode inicialmente apresentar irritabilidade, raiva e tensão muscular. Posteriormente, ele pode desenvolver insegurança, a labilidade emocional ou mudanças exageradas de humor, sentimentos e emoções, tremores e transpiração excessiva. Quais são os tipos de transtornos de ansiedade? Os tipos mais comuns e quais são as suas características? Então a gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que? Uma preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. Transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, são pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas. Fobia social ou transtorno de ansiedade social, também conhecido, são preocupações e medo com situações sociais comuns, ok? Nós temos também a síndrome do pânico, que são crises intensas de medo e mal-estar generalizado, e a agorafobia. É o medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento.
tá bom? Então, quais são as principais causas e sintomas da ansiedade? As causas, elas podem variar de pessoa para pessoa e podem surgir, por exemplo, por desequilíbrios químicos cerebrais, pela falta de suporte familiar, por traumas, principalmente na infância, e aqui a gente vai abordar muito esse tema, muito esse assunto dentro da nossa jornada do autoconhecimento, ok? Ou por combinações de fatores. E os principais sintomas são, no que diz respeito ao físico, a gente vai ter, então, muita tensão muscular, taquicardia ou palpitações, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça e tontura. São sintomas físicos. Nós temos também os sintomas psíquicos, ok? Que é a sensação de desrealização quando o ambiente parece todo diferente, ou a sensação de despersonalização quando a pessoa parece não se reconhecer mais. Então, quais são as consequências dos transtornos de ansiedade? Então, a gente tem algumas consequências por conta desses transtornos. Então, a preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade, eles podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo para uma pessoa. Os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais, a capacidade produtiva e a relação da pessoa consigo e com o mundo. À medida que o quadro vai se agravando, principalmente sem tratamento, piora a maneira como a pessoa encara o ambiente, o outro e a si mesmo. Isso vai resultar em isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesmo, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, compulsões, vícios, entre outros maus hábitos e consequências. Ainda os transtornos ansiosos, eles podem acarretar outras doenças mais graves e incapacitantes, como depressão, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Em geral, a psiquiatria trabalha mais com o conceito de controle do que cura. Então, quando a gente vai falar sobre a questão da psiquiatria, a busca pelo controle é muito maior do que a busca pela cura, porque são sintomas internos, ok? Então, a ansiedade ele se apresenta de forma crônica na grande maioria das pessoas. Uma vez diagnosticada com algum transtorno de ansiedade, a pessoa sempre poderá voltar a apresentar seus sintomas, mesmo que tenham sido controlados. Por isso a necessidade do autoconhecimento, e é por isso que você está aqui nessa jornada de autoconhecimento. Por isso o tratamento não deve envolver apenas medicamentos. É necessária uma mudança de qualidade de vida, uma mudança de mentalidade que deve ser mantida de forma contínua. Geralmente os sintomas de ansiedade costumam piorar nos momentos em que a pessoa se encontra sob grande estresse. É importante levar em conta diferentes fatores que podem influenciar esse estresse, como familiares, laborais, sociais, etc. Como que a gente vai tratar, então, da ansiedade? Que forma que eu posso tratar a ansiedade, então? Antes de tudo, é preciso dar atenção à saúde geral, como, por exemplo, uma boa alimentação, exercício físico, hábitos de higiene, consultas, exames regulares, boas noites de sono, vida social ativa, práticas de autoconhecimento e bem-estar. Esses são básicos para cuidado com o corpo e a mente e vão colaborar muito para prevenir ou amenizar os transtornos de ansiedade. Lembrando que a ansiedade é algo natural, todo mundo tem. Agora, o problema é quando nós entramos nos transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que saber como lidar com isso para não chegar nos transtornos. De maneira geral, o tratamento dos transtornos ansiosos leves, de baixo impacto na vida da pessoa, vai englobar terapias cognitivo-comportamentais, como técnicas de resolução de conflitos, mindfulness, meditação, psicologia positiva e terapia psicodinâmica, ok? Psicoterapia e psicanálise, prática de atividade física, porque ela vai liberar substâncias positivas, ou seja, é liberado endorfina, serotonina, entre outros hormônios no corpo, que vão ajudar na regulação do organismo e causam prazer e relaxamento. E também uma alimentação balanceada, pois vai ajudar a suportar o estresse e a se recuperar mais facilmente de algumas doenças. Quando a situação é um pouco mais grave, a pessoa já desenvolveu pânico, por exemplo, utilizam-se medicamentos antidepressivos. Geralmente, eles vão ter impacto positivo no tratamento da ansiedade. Ainda são mantidos
atendimentos como psicoterapia e psicanálise. Então, nunca é apenas uma coisa só. Não parta apenas para o medicamento. Se você não fizer uma mudança de mentalidade, mudança de hábitos de vida, é importante que você faça essas mudanças. Independente de possuir ou não a ansiedade ou do nível da doença, a psicoterapia ela é indicada sempre, ou a terapia ela é indicada sempre, ok? Pois ela vai servir para as pessoas se conhecerem mais e aprenderem a lidar melhor com as suas emoções. E como controlar, então, a ansiedade? Então, é preciso enfatizar a prevenção da depressão e da ansiedade, que está ligada à qualidade de vida. O equilíbrio é biopsicossocial, biológico, psíquico e social. Para que ela possa existir, ou melhor, para que ela exista, é preciso que a pessoa não sobrecarregue apenas uma área da sua vida e deixe as outras de lado. Por exemplo, focar excessivamente no profissional e negligenciar a sua vida afetiva, familiar e social. Tá? Então, isso vai agravar o que diz respeito às suas questões de ansiedade. Todas as técnicas de tratamento, e algumas também servem para prevenção, buscam fazer a pessoa refletir sobre essas situações e encontrar um equilíbrio ou um controle em todas as áreas. Todo tipo de tratamento ele vai estar baseado nisso, em trazer uma reflexão para a vida da pessoa, para que ela possa equilibrar todas as áreas da sua vida. Em resumo, então, tudo isso que a gente falou aqui, de maneira geral, existem práticas que podem ajudar na prevenção e nesse equilíbrio. Algumas sugestões são: aprenda a meditar e se conectar consigo e com o seu espiritual. Então, a prática da espiritualidade ela é demais de importante para a sua vida, ok? Busque atividade física com as quais você se identifique e crie uma rotina com elas. Treine sua respiração, inspire e expire profundamente. Programe e realize hobbies, distrações, passeios e viagens. Socialize dando preferência para os encontros pessoalmente. Organize e revise a sua rotina. Priorize o autoconhecimento. Cuide e tenha experiências com animais e natureza. Priorize boas noites de sono e descanso. E pratique hábitos de autoconhecimento como leitura e a escrita. Então, fica aqui o meu convite para você, para essa jornada do autoconhecimento, tá? É um mergulho para dentro de você. Então, aqui embaixo, no link aqui da descrição desse vídeo, vai ter aí um link para você acessar o nosso grupo de WhatsApp. Você é o nosso convidado especial. Um grande abraço e Deus abençoe.